O nosso intuito aqui é é olharmos para dentro de nós mesmos e entendermos, nos entendermos dentro desse emaranhado de coisas que acontecem dentro da nossa vida material e espiritual. Nesse vai e vem em que muitas vezes nós nos sentimos fortes e outras vezes nós nos sentimos inúteis, não só inúteis, mas deletérios da palavra de Deus e deletérios do reino do céu do reino de Deus na face da terra. A gente já deu uma explicação a respeito do reino de Deus e dentro do nosso coração, meus queridos, dentro da nossa vida, o reino de Deus se estabelece dentro de um coração que vive de dualidades. Nós estamos aqui e em muitos momentos nós estamos fortes, em outros momentos nós estamos fracos, e isso está ligado com Paulo falou bastante sobre isso. Quando quero ser forte, aí sou fraco, e quando me sinto fraco, nesses momentos me sinto forte. Isso tudo tem a ver, irmãos, com uma lei que o hermetismo chama da lei do ritmo e da lei do fluxo. A lei do ritmo estabelece para a nossa vida diversas maneiras de nós entendermos os momentos em que nós passamos e entendermos cada momento como diferente de um momento anterior e diferente de um momento que está por vir também. Nisso está ligado a nossa santidade com Deus, está ligado a força do nosso espírito, a força do nosso coração. E dentro do entendimento daquilo que nós sentimos inspiração de falar aqui, nós falamos no sábado passado a respeito do que significavam cada um dos apóstolos, né? E hoje, especificamente, sem lembrar disso, mas lembrando disso agora, nós lembramos de Pedro, que é o apóstolo do ímpeto, que é aquele apóstolo que disse que ia com o Senhor por onde ele estivesse. Era o apóstolo que a arqueologia entende que é o apóstolo que deu voz à epístola de São Marcos, que apesar de ter sido escrita por Marcos, não São Marcos, mas por Marcos, ela teria sido ditada por Pedro, porque Pedro era um homem iletrado, era um homem que não sabia ler, não sabia escrever. Então, se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, ele é o evangelho mais pródigo em nos dar referências das passagens de Deus, das transferências de Deus. Se nós pegarmos passagem nos outros evangelhos, nós sempre vamos ver, não 100%, mas na grande maioria, você vai ver que uma determinada passagem escrita, por exemplo, por Mateus, vai ter uma reflexão em Marcos. Aquela passagem contada é por Marcos de uma maneira um pouquinho diferente. Da mesma maneira com os evangelhos de João e da mesma maneira com o evangelho de Lucas. Então, sendo o evangelho de Marcos o evangelho ditado por Pedro, nós conseguimos perceber o aprendizado de Pedro em cima de todas essas coisas e, mais do que isso, o entendimento do que foi o ânimo desse homem indo e voltando com relação a essa figura central que é Jesus Cristo. E aqui não é o intuito de nós fazermos uma pregação sobre o que aconteceu com Pedro, mas nós analisarmos dentro da inspiração que nós temos o que foi a trajetória de Pedro dentro desse trajeto com o Senhor Jesus, depois da morte dele, na ressurreição de Cristo e na dispensação dos dons. É um tema um pouco longo, vou tentar condensar bastante aqui, mas enquanto estava com Cristo, Pedro era o apóstolo do ímpeto, da força. Ele entendia ser um protetor da palavra de Deus. Ele entendia ser aquele que defendia a palavra de Deus. Ele entendia que depois de Cristo, ele era o homem que deveria ter a força e o ímpeto de guardar a palavra de Deus e de disseminar a palavra de Deus. E Cristo fala isso para ele, fala: Pedro, tu és a pedra sobre a qual a minha igreja será construída. Porque Cristo já reconhecia no homem, já reconhecia em nós a nossa falibilidade. E Cristo fala isso para Pedro antes da traição de Pedro, que é o tema central daquilo que nós vamos conversar aqui agora. Pedro falava com Cristo nesse relacionamento tão próximo, e ele ia se deslumbrando com os milagres. Ele viu as ressurreições que Cristo fez, ele viu as curas que Cristo fez, e ele foi tomado pelo ímpeto de entender que
que aquela palavra de Cristo era muito real. Nós podemos perceber que Pedro era sempre o homem que tomava frente nas coisas. Quando ele viu o Senhor Jesus caminhando sobre o mar, ele falou para Cristo: Mestre, faz com que eu vá contigo. Ele era o homem que buscava, ele era o homem que tentava estar à frente, ele era o homem que tentava se descobrir tão próximo e tão igual a Cristo quanto possível. E quando nós estamos nesse estágio da vida, lembrando que dentro do nosso coração e da nossa vida, o tempo é uma ilusão. A física moderna, os últimos estudos da física, da mecânica quântica, da micromecânica, das micropartículas, das nanopartículas, já nos dão esse entendimento de que o tempo é uma ilusão, na verdade, né? E a Cabala fala que o tempo, na verdade, é uma ilusão de Deus, que é impressionante como a sabedoria antiga encontra reflexo na ciência moderna. Desde 4, 5 mil anos atrás, a Cabala já falava que o tempo é uma abstração. O tempo nada mais é do que uma ilusão criada por Deus para que o homem possa ter o período de reflexão. Porque para Cabala, para Deus e para a física não existe passado, presente ou futuro. Então, dentro dessa reflexão, nós entendemos que em alguns momentos nós vamos exercer determinadas funções dentro do nosso relacionamento com Deus, sempre percebendo e entendendo que o nosso relacionamento com Deus vai se dar na harmonização do entendimento do que significa essa vida, do que significa esse processo e, mais do que isso, do que significa a nossa reação de harmonizar com esse ambiente onde nós vivemos, nos harmonizarmos com a verdade de Cristo e nos harmonizarmos com o que nós aqui, né, nesse perfil e no canal do YouTube que nós temos aqui, chamamos de reino de Deus. E o que é esse reino de Deus? É o estabelecimento da vontade de Deus sobre a face da terra. Então, levando isso para uma reflexão um pouco mais profunda, a gente faz aqui uma pergunta filosófica a respeito de quem somos nós. Quem somos nós, esse ente inserido dentro desse universo que nós estamos e que precisa entender como esse universo funciona para tentar se posicionar internamente, para tentar posicionar o seu coração para entender de que melhor maneira pode andar com tudo isso. E seguindo esse raciocínio, nós vamos chegar à conclusão de que nós temos uma função natural que rege o nosso corpo, que rege a nossa mente, e nós temos dentro dessa mente, dentro desse processo, um ego, que é que Moisés, ou aquele que escreveu Gênesis, chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal, chamou essa perspectiva orientativa, carnal, a respeito de algo que é espiritual, que foi quando nasce a consciência humana. E a consciência humana se coloca em contraponto à natureza humana e à natureza espiritual. Então a nossa consciência, o nosso ego, é estruturado dentro da nossa vida e ele se contrapõe tanto à ciência natural quanto à ciência espiritual. Ele se contrapõe tanto à natureza da vida quanto à natureza de Deus. E nós estamos nesse meio aí. Então, quando Paulo fala nas epístolas a respeito da meditação nas coisas de Deus, a partir das coisas da carne e a respeito das coisas do Espírito, me parece óbvio que Paulo não estava falando, olha, vocês vão alcançar Deus através da concupiscência da carne ou através da fornicação. Não, claro que Paulo não estava falando isso. Paulo estava dando para aqueles homens um entendimento a respeito do que significava a real conexão com Deus, que a referência que nós temos em buscar a Deus se manifesta em nós, dentro do nosso espírito, não de uma maneira visível, não naquilo que nós controlamos ou na nossa percepção das coisas que são da carne, mas num trabalho interno, num trabalho espiritual
que se conserva dentro da nossa essência, da nossa centelha, do nosso coração, e que de dentro para fora profere todas as coisas. E é exatamente nesse ponto que nós queremos analisar o que acontece com Pedro ao longo da sua trajetória, o que acontece com o caminhar de Pedro nesses estágios, ou seja, quando ele foi chamado por Cristo, quando ele andou com Cristo no Calvário, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo e na manifestação do Espírito Santo. Então, Pedro caminhava com Cristo e ele foi um dos primeiros apóstolos, salvo erro, o primeiro apóstolo a ser chamado. Ele estava pescando e ele falou: Pedro, me segue, porque a partir de agora você vai ser, depois ele fala com Pedro de novo e fala para ele ser pescador de homens, mas ele conversa com Pedro, ele tira Pedro daquele estado inicial que era a sua profissão, que era a profissão de pescador. E ele começa a perceber os ensinamentos, e ele é o primeiro que se deslumbra com os ensinamentos de Cristo. E ele nós podemos perceber que ele era o apóstolo da audácia, porque quando Cristo estava fazendo o sermão da montanha, e ele percebia que o povo, as palavras de Cristo eram duras, e parte do povo começava a ir embora, foi ele que chegou no Senhor e falou: Senhor, você está falando muito pesado aí. Aí, Cristo olha para ele e fala: Pedro, se você acha que as minhas palavras são pesadas, faz como eles estão fazendo, vai embora, vai com eles. E ele volta para o Senhor e fala: ô Senhor, mas como é que eu posso ir se só tu tem palavras de vida eterna? Então, dentro desse modelo, a gente entende que Pedro também passava, o nosso ímpeto na vida nos leva a confrontar o Espírito Santo de Deus e a receber do Espírito Santo de Deus uma correção que nos coloca no lugar central onde Cristo quer que nós estejamos. E não é a única vez que durante o ministério de Cristo Pedro age dessa maneira. Ainda depois da traição de Judas, quando aqueles soldados vão ter com o Senhor, ele pega uma espada e com essa espada ele arranca a orelha de Malco, no ímpeto de defender o Senhor Jesus. E ele já tinha prometido para o Senhor que ele iria com o Senhor onde o Senhor fosse. E o Senhor repreende ele novamente. Fala: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, irmão, tem uma figura bastante figurativa, né? É o período da noite. O galo canta na manhã, o galo anuncia o início de um novo dia. Então, aquele anunciar de um novo dia para Pedro iria ter uma consequência que nós vamos abordar daqui a pouco. Mas nesse momento é importante nós enxergarmos as maneiras como Pedro ia com seu ímpeto humano tentar fazer a obra de Deus e como ele recebia a repreensão, entre aspas, e era colocado por Cristo, no caso, no seu lugar, e se estabelecia sobre ele um novo nível de consciência. E todas as vezes que Pedro vai do seu ímpeto tentar fazer alguma coisa, o Senhor volta para ele, ou em carne ou em espírito, retorna para ele e fala: olha, fica no seu lugar. Pedro é o primeiro que quer sair para fazer os milagres do Senhor. O Senhor fala: vai. Ele volta e fala: o Senhor, teve um lá que nós não conseguimos. Fala: então aprende de novo. Menino, aprende de novo. Tem alguns espíritos que você tem que se preparar para ir. E nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Nós erramos, nós aprendemos, fazemos, erramos. Somos aqui todos mais ou menos de uma mesma faixa, entre 30 e 50 anos aqui. Lembramos da nossa fase da adolescência e quanto nós rejeitamos os conselhos dos nossos pais. Aqueles que tiveram o privilégio, a sorte de ter pais. Ou aqueles que tiveram seus curadores, talvez tenham tido momentos até piores, em que questionaram até a legitimidade de alguém em repreendê-lo. Então, a relação nossa com Deus, ela não é uma relação humana, mas ela é na semelhança daquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala, que tudo que está na terra tem um reflexo daquilo que está no céu. Então, a maneira como nós nos relacionamos com as coisas espirituais tem muito a ver também
com essa maneira como nós nos colocamos diante das coisas que se apresentam diante de nós. E nós estabelecemos, irmãos, essa acho que é a parte central do que nós estamos querendo dizer aqui. A cada dia que nós vivemos, a cada dor que nós enfrentamos, a cada dificuldade que nós passamos, isso aqui não é um canal de autoajuda, tá? Isso aqui é um canal de autorreflexão e de reflexão também, para que a gente se projete para as coisas espirituais. Não é para a gente aqui ficar filosofando, para eu te falar, não, levanta, sacode a poeira, acorda às 6 da manhã, coloca o teu celular para despertar e sai para correr, sai para ler o livro. Não, isso aqui é para olhar para a gente mesmo e olhar para as nossas falhas, olhar para as nossas correções. A nossa relação com Deus passa por esse processo de expansão, retração e reflexão. Nova expansão, retração e reflexão. Então, Paulo falava isso naquele processo em que nós entendemos que o nosso espírito se aperfeiçoa nas tribulações. Não estava dizendo que nós precisamos ser coitadinhos que suportam tudo, mas significa que sobre nós deve haver uma reflexão acerca das coisas que se manifestam diante de nós. Irmãos, eu queria, se eu pudesse dar um conselho para os irmãos, assim, batendo papo aqui, como se estivessem, como sempre digo, na sala da minha casa. Nós precisamos ler a Bíblia não como coitados, não como débeis, mas como herdeiros do reino de Deus. Porque as mensagens deixadas ali não são para nós, são para o estabelecimento do reino de Deus na face da terra. E dentro de tudo aquilo que se levanta diante de nós, a nossa postura débil e de coitadismo não vai nos elevar para o estágio espiritual necessário para nós efetivamente estabelecermos um reino sobre a face da terra, para nós estabelecermos aquilo que nós entendemos que seja a vontade de Deus sobre todas as coisas. Se nós formos nos reprimindo, tendo as instruções espirituais de Deus, e formos nos reprimindo, nos rechaçando, nos afastando do mundo, e não entendermos essa bandeira que nós carregamos e que levamos em frente, nós vamos viver um processo de separação. E é nisso que a nossa reflexão traz para Pedro também. Pedro teve o ímpeto, sempre teve a vontade, e é sobre esse Pedro, é sobre você, sobre mim, sobre todos que estamos aqui, que o Senhor vai estabelecer o novo paradigma do seu reino. Não é sobre aquele que se retrai, que recebe a palavra de Deus com medo e se coloca dentro do seu quarto e que fala, não posso sair porque não posso estar sujeito à tentação. Não! O reino de Deus se toma à força, não na covardia. É realmente querendo ter contato com ele, num ímpeto de Pedro, na vontade de Pedro. Porque Pedro disse para o Senhor, eu não vou te negar, eu vou contigo pela vida ou pela morte. O Senhor falou para ele, Pedro, vou fazer um negócio. Você vai me negar 3 vezes. E 3 vezes ele estava ali, Jesus Cristo estava no Sinédrio, o povo em volta, e o povo, aqueles que reconheceram Pedro, ouviram de Pedro, não sei nem quem que é esse cara. Não, mas você fala igual esse cara fala. Não, mas eu não sou. Esse Pedro também tem que ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus para a correção. E Pedro acompanhou todo o Calvário, a crucificação. Depois desse tempo, ele entendeu para si que o Espírito Santo de Deus tinha morrido sobre ele. E talvez alguns dos que estão aqui, ou daqueles que vão ver o vídeo no IGTV, tenham o entendimento hoje de que negaram o Senhor, de que deixaram o Senhor para trás e que negaram a essência de Deus sobre a face da terra. E você pode ter entendido que você chegou num caminho e que você não tem mais condição de estabelecer sobre os teus próprios membros, de resguardar dentro de si a arca do concerto que te faz revigorar para exercer a palavra de Deus e para exercer o Espírito Santo de Deus com a força que um dia você eventualmente teve. Mas para nesse momento e reflete, porque talvez essa reflexão seja para você juntar tudo o que aconteceu com a tua vida até agora e tentar encontrar aquilo no processo da reflexão,
algo que vai te projetar para uma estatura espiritual ainda maior, algo que vai te projetar para um momento espiritual muito mais pródigo, muito mais forte, muito mais em que o Espírito Santo e o reino de Deus vai poder se manifestar sobre si de uma maneira ainda maior e ainda mais forte. Então não se deixa abater por aquilo que aconteceu com você. Entenda que esse momento de retração e reflexão vai te projetar para um conhecimento espiritual maior, mais forte, mais profundo, que vai fazer com que você tenha outras quedas, mas não nos mesmos lugares. Entenda isso e se construa espiritualmente, porque olha que bonito, logo depois dessa traição de Cristo, Pedro voltou para o mesmo estágio inicial que ele estava. Ele foi fazer exatamente a mesma coisa que ele estava fazendo antes de conhecer o Senhor. Ele pegou, despiu-se de toda a sua roupa, no sinal da nudez do Éden, como nós falamos já em outras lives, subiu num barco e foi embora. Não quero me estender aqui, mas já falamos também do que significa o barco, do que significam as águas, do que significam os sonhos, do que significa a nossa estrutura de pensamento atual. E Pedro começou a pescar. E ele tentou tirar da sua nudez, olha que bonito isso, irmãos. Ele na sua nudez foi tentar perceber o reino de Deus. E ele lançava a rede. Ele lançava a rede e não conseguia. Então aquele mesmo Pedro que traiu, que pode estar ouvindo essa live, pode estar nesse momento agora tentando buscar a evidência de Deus, lançando uma rede no mar, tentando buscar dentro de si dignidade, tentando buscar dentro de si percepção a respeito das coisas espirituais, tentando buscar dentro de si dignidade, tentando buscar dentro de si alguma coisa que possa voltar a uma alegria que teve no passado, que teve em algum momento, num arrependimento de ter levado as coisas ao nível em que foi. Olha que interessante, hoje de manhã eu estava olhando estava passando ali na timeline do Facebook, e eu estava procurando uma postagem que uma pessoa fez, e eu achei um TBT de uma pessoa de 2011. E a minha vida, irmãos e amigos, em 2011 era a vida dos sonhos, a vida perfeita. E eu parei 5 minutos e falei: meu Deus do céu, se eu pudesse voltar no tempo em 2011, e se eu pudesse em 2011, no mês tal, voltar minha vida para aquele ponto, eu teria tomado tantas decisões diferentes. Mas agora o Senhor nos traz que não é esse o processo, não é esse o momento, não é essa a situação. É nós entendermos esse fluxo de idas e vindas, de construções e reconstruções, de expansões e retrações, de amores e ódios, de compreensões e incompreensões, que nos eleva espiritualmente para alcançarmos pontos inimagináveis na nossa vida. Você pode estar aqui hoje, você pode estar aqui achando que os melhores dias da tua vida ficaram para trás, mas volta para dentro. É para mim isso aqui também, tá? Volta para dentro de você e volta para as tuas bases, para as tuas raízes, porque olha o que aconteceu com Pedro. Isso aqui não é uma pregação, não é uma profecia, eu falo sempre. E olha para dentro de você e entenda o que aconteceu com Pedro. Pedro voltou no mesmo lugar, do mesmo jeito, no mesmo barco, lançando a mesma rede. Mas ele viu um homem que estava lá do lado de fora da água, que falou para ele: ó, lança a rede da banda direita do mar. Talvez a ideia de Deus e de Cristo na tua vida hoje seja alguma coisa bagunçada, alguma coisa que é só um arremedo daquilo que você já foi. E é exatamente isso que acontece conosco quando nós temos os nossos paradigmas da carne totalmente revirados por situações que acontecem na nossa vida, que derrubam a nossa estrutura de pensamento, quando nós passamos por quebras, quando nós passamos por abalos nos nossos sentimentos, quando a nossa estrutura é quebrada, é arrebentada, e a gente
só tem uma ideia lá atrás, às vezes à distância da praia, onde a gente às vezes nem consegue nem escutar a voz. Mas escuta essa pequena voz, não a minha, mas a que está falando aí dentro do teu coração, do potencial que a vida pode ter ainda para você. Ainda que você esteja, ou eu, ou todos nós aqui estejamos em momentos em que a reconstrução parece impossível. Dá uma olhada para a praia, que é o sinal da terra firme, que é o sinal da terra da tua mente. Busca o mínimo agora de firmeza espiritual. Mesmo que você esteja longe, mas olha para a praia e escuta a instrução que você vai receber. Lança a rede do lado direito. Quantos lados nós temos no cérebro? Irmão, não preparo nada do que traz aqui, as coisas vêm na hora. Quantos lados tem o nosso cérebro? Nosso cérebro tem 2 lados. O lado esquerdo é o lado da racionalidade. O lado direito é o lado da espiritualidade, é o lado da criatividade, é o lado da projeção das coisas que nós ainda colocamos para frente. Lança agora a tua rede, não do lado esquerdo, não no raciocínio lógico da tua vida, não na percepção engenhosa da física da tua vida, daquilo que você entende como possibilidade, mas não, agora lança do lado direito, lança do lado do potencial, do sonho, lança do potencial da tua vida ideal, porque é ali que você vai colher. É ali que você vai precisar de ajuda para tirar os peixes da água. E olha que bonito isso. Não foi por conta disso que Pedro se estabeleceu espiritualmente. Não é o peixe. Sabe por que não é o peixe? Olha que bonito também. Quando ele saiu da água, o Senhor tinha um peixe pronto para ele. Então não era por questão do peixe. Era só para ele entender que ainda havia vida naquele lugar, que ainda havia espiritualidade naquele lugar, que ainda havia a possibilidade de uma reconstrução para algo ainda maior. Quando Jesus Cristo apareceu para aquelas mulheres, apareceu e falou: olha, vai e diz aos discípulos e a Pedro que vocês me viram aqui. É muito maravilhoso, meu Deus. Talvez você ainda não esteja pronto para ver Cristo, mas escuta a palavra, não é essa palavra, a palavra da mulher, a palavra daquelas mulheres que simbolizam a fé. A palavra, toda mulher na palavra de Deus significa a fé. Aquelas mulheres falaram: vai lá em Pedro e confirma ele, fala que eu ressurgi. E aquele momento em que Pedro recebe aquela notícia pode ter dado a ele 2 sentimentos. Poxa vida, eu traí o Senhor mesmo e agora ele ressurgiu. Mas era só o anúncio de que haveria um encontro. Era só o anúncio de que haveria um reencontro. Então, hoje, ouve as mulheres, lê a palavra lá. Depois eu posso até escrever no comentário onde está essa parte para ajudar. Mas leia onde está escrito essa parte e entenda que talvez você não tenha a sensação dentro de você de poder seguir o reino de Deus, mas a mulher, a palavra, a fé vai trazer essa palavra dentro do seu coração. As mulheres adultas eram a palavra e as mulheres jovens, as meninas, eram a fé. Então, lembra da filha de Jairo também, que nós falamos na live, acho que de sexta ou de quinta-feira. Aquela menina, a filha de Jairo, que era uma menina que estava morta. Mas em alguns momentos não temos fé. E nesses momentos nós chamamos Cristo com voz mesmo. E essa voz pode ser a voz humana, mas é a voz da nossa angústia, do nosso sentimento. E para a gente encerrar, irmãos, para a gente caminhar para a parte final,
depois que ele aparece aos 12, houve um outro momento de reclusão. Ele aparece aos 12 dentro de um lugar fechado. Fala para Tomé: Dídimo, vem ver as minhas... Mestre, deixa eu tocar nas suas feridas. Pode tocar. Sou eu mesmo que estou aqui. E eu já estou pronto para uma obra muito maior. Eles ficaram reclusos dentro de uma casa, esperando pelo Consolador. Mas quando o Consolador veio, o Consolador os tomou no batismo do Espírito Santo, e eles pregaram para mais de 3 mil homens se converteram. Não sabemos para quanto eles pregaram, mas 3 mil homens se converteram naquele dia. Nós podemos estar aqui hoje e achar que tem uma terra arrasada diante de nós, e que não há mais caminho para nada, mas de uma maneira que nós não imaginamos e que não nos é dado de imaginar, nós vamos chegar num ponto em que as coisas de Deus vão renascer em nós num outro nível, para um outro patamar, para uma nova glória, para uma glória renovada, para um novo céu e para uma nova terra. Lá no passado havia promessa a respeito da terra que manava leite e mel. Quando veio Cristo, ele prometeu novos céus e nova terra. E é isso que, na verdade, são coisas muito parecidas. Nós estamos sempre num estágio de renovação que nos estabelece em novos céus, em nova terra, em novas reflexões, em novas maneiras de pensar. Depois disso, Pedro, aquele mesmo Pedro que foi tirado da pesca, batia e confrontava e apanhava do Senhor, que teve sobre si a promessa de que sobre ele seria construída a igreja. E esse Pedro, irmãos, tem infinitas... A palavra de Deus é infinita, ela não tem um limite de níveis. Mas todos nós somos Pedro. Pedro pode sim. Pedro foi uma pessoa física como eu ou como você. Mas dentre os 12, ele representou dentro de nós aquele amor louco, impetuoso, que nos faz declarações maravilhosas a respeito de Deus. E nós temos isso dentro de nós, cada um de nós tem. Cada um de nós tem um discípulo que se manifesta mais. Eu me considero louco como Pedro, não tenho o amor de João, não tenho a retidão nem a justiça de Tiago, não consigo apenas observar como Mateus. Eu sou Pedro, que apanha, chora, levanta e cai, e chora. E muitos de nós que nos interessamos por essas coisas espirituais somos Pedro. Nós somos Pedro. Deus nos escolheu para isso. Deus nos escolheu para sofrer, para que outros vejam o nosso sofrimento e talvez tenham aí alguma percepção de que olham para nós muitas vezes e nos apontam, e outras vezes batem nas nossas costas, mas nós estamos sempre apanhando e sempre aprendendo. Esse mesmo Pedro, que foi pescador, enfrentou o Senhor, negou o Senhor, pescou de novo, foi avisado pela palavra que o Espírito Santo de Deus tinha se manifestado ali. Esse mesmo Pedro, quando recebeu sobre si o Espírito Santo, depois da reflexão dentro da casa, e foi a ele que o Senhor tomou. Ele subiu no telhado da casa. De novo, o homem da força, o homem do ímpeto, o homem que se levanta, que se reconstrói, que se posiciona. Ele foi lá no teto da casa e começou a pregar para aquele mundaréu de gente. E o povo olhava e falava: quem são esses galileus aí? Como que eles conseguem falar na nossa própria língua? Irmão, o que você tem dentro de você hoje, que você não reconhece, que você não consegue entender, que você não consegue discernir, você pode ter certeza de uma coisa: vai no alto do telhado, a honra daquilo que ainda vai ser a tua obra espiritual.
E aqueles que não escutam, não entendem a língua que você fala, vão entender o reino de Deus dentro de você da maneira como ele mesmo entende. Olha como essa parte se relata com a Torre de Babel. Olha como isso se manifesta, como aquilo se manifesta na Torre de Babel. Meus queridos, meus amados, aquele mesmo Pedro que pregou para aqueles mais de 3.000 pessoas, quando ele desceu e ele começou a andar, está lá em Atos dos Apóstolos, santo Deus, ele andava pelas ruas e a sombra dele ia curando. Você sabe o que é a sombra de Pedro e dos outros discípulos? A sombra, o símbolo daquilo que você vai passando e o teu cheiro vai tomando o teu lugar junto com aquilo que está dentro de você, e não é o teu corpo, é aquilo que está dentro de você, porque você não estende a mão e põe e coloca na cabeça de alguém a intenção que alguém cure, ou que alguém seja libertado da lepra, ou que um demônio saia da cabeça de alguém. Não, a sombra de alguém é tomado, e alguém que Pedro nem conheceu, nem teve ciência de quem ele era, foi tomado sobre ele o espírito de que estava em Pedro, na iluminação de Pedro, e a sombra dele ia curando, no sentido de que você vai curar gente que você nunca ouviu falar, que você nunca ouviu dizer a respeito, que você nunca teve dentro do seu coração sequer notícia, mas aquilo que está dentro de você vai explodir com uma glória diferente e vai se estabelecendo em volta de você, não no teu corpo, na sombra que o sol coloca sobre você, mas onde chegar a tua palavra, onde chegar a tua história, onde chegar o teu espírito, e você vai sentir dentro do espírito que te toma, daquilo que se expande dentro de você, que o que está dentro de você não é teu, não foi construído por você, foi construído no sangue, na pancada, na dor, na dificuldade, mas que está curando gente, está tirando gente da cegueira, está tirando gente da paralisia, está se construindo de uma maneira forte, de uma maneira diferente, e está produzindo o reino de Deus na face da terra. Perdão, irmãos, desculpa, me excedi um pouco aqui, eu já vou encerrar essa parte aqui, mas eu sinto uma inspiração diferente aqui, porque você precisa passar por isso. Você não é menor por passar por isso. Você não está enfrentando isso porque você é diferente ou porque você foi rejeitado por Deus. Entende que o que foi colocado dentro de você não foi o diabo que colocou dentro de você, não. É só o Espírito Santo de Deus te fazendo refrear, te fazendo entrar dentro de você, refletir, buscar dentro de você a essência de quem você é, para te explodir para o mundo, para uma obra e uma glória diferente. E você vai saber, o mundo vai saber o que está dentro de você. O mundo vai saber que o que você está passando, o que você está vivendo, não é uma coisa simples. Não é, você é Pedro. Você não é um cara que estava vendo do barquinho comer um pedacinho do pão e foi embora. Você não é um leproso que foi curado e foi embora. Não, você é Pedro. Você é Pedro. Você está aqui do pé do Senhor todo dia. Você não sai do pé dele. Você entendeu. Você não compreendeu a profundeza disso tudo, mas você entendeu o que é isso tudo. Você não conseguiu entender a magnitude da obra que está se manifestando aqui, mas você já entendeu que isso é para você. Você já entendeu que você está separado. Você já entendeu que você não tem mais condição de viver a vida que as outras pessoas vivem. Você já não tem mais condição de perceber a manifestação do Espírito da maneira como as outras pessoas se manifestam. Você não consegue mais entender, se manifestar da maneira regular, da maneira natural. Você não tem mais condição de ver isso. Você já sentiu algo dentro de você que te projeta para a vida eterna. Você não tem mais condição de ir embora dos pés do Senhor. Você tem condição de dizer, quando o Senhor fala vai embora, você não tem mais condição de viver isso. Você olha nos olhos do Senhor e fala, Senhor, para onde que eu vou? Porque só tu tens palavra de vida eterna. E se apanha e fica ali. Hoje o Senhor vem falar contigo e te erguer, para que o Espírito Santo de Deus possa te sustentar e te deixar inspirado. Você não tem para onde ir, é só no pé do Senhor. Eu não sei se você está aqui e você está pescando de novo, você está pescando pela primeira vez,
Se você está olhando os olhos do Senhor quando você escutou o galo cantar. Eu não sei quem está aqui nessa live, quem vai ouvir isso no IGTV. Mas entende uma coisa. Não larga do Senhor. Não larga de Deus. Não larga da palavra de Deus. Não larga de nada disso. Se você ficar aqui, você vai continuar apanhando. Você vai continuar errando. Mas vai chegar uma hora. Vai chegar um momento que a glória de Deus vai explodir dentro de você para a vida eterna. E você vai entender que tudo aquilo que você passou para te construir como alguém digno, não só da misericórdia de Deus, mas alguém digno da glória de Deus. Irmãos, agradeço muito a presença dos irmãos aqui. Me perdoem, eu me excedi um pouco hoje. Me perdoem, Deus abençoe. Peço oração pela minha casa, oro pela casa de todos que estão aqui, oro por todos que estão junto conosco aqui. Peço oração pela minha família, peço oração pela família de todos que estão aqui. Agradeço muito a presença de todos. Peço mais uma vez perdão, não era a intenção de seguirmos nessa linha hoje, mas o Senhor sabe todas as coisas. Fiquem com Deus, meus irmãos. Graça e paz. A paz de Deus.